Rafael disse que era muito importante mesmo. Show. Beleza, gravando aqui a parada. Então, mais uma vez, pessoal, boa tarde a todos. Vamos trabalhar hoje com rede de computadores, certo? Vamos dar uma introdução a essa disciplina fantástica. É uma disciplina que abre um novo escopo no curso de vocês, tá? Então, aqui ele abre a possibilidade de um novo segmento que vocês podem estar seguindo na vida de vocês, na vida profissional de vocês, na verdade, quem quiser seguir essa carreira, tá? Então, vamos estar aqui apresentando para vocês, gente, na verdade, já está apresentando, né? Como que vai decorrer essa disciplina, tá, pessoal? O que é essa disciplina, o que a gente vai ver aqui, tá? Para poder a gente ter um conhecimento básico relativo à rede de computadores, né? Não é só aprender a configurar o roteador da tia e faturar 50 conto, né? Tia, 50 reais, configurar seu roteador. Beleza. Então, vamos seguindo aqui o que rola, tá? Então, pessoal, rede de computadores, certo? Quando vem rede de computadores para vocês, vocês imaginam essa sala linda e maravilhosa que as vossas senhorias estão vendo nas vossas telas? Rapaz, eu espero que seja assim mesmo. Chega a dar uma coisa boa ver isso aí. Lindo, né? Uma organização, né? Perfeita, mas não é isso. Isso aqui é a perfeição dos deuses, né? Que raramente existe, né, pessoal? Então, a gente que trabalha com redes, a parte mais próxima da gente, dificilmente a gente vai encontrar um negócio desse aqui. É mais fácil a gente encontrar aquele hackzinho lá do fundo, ó, que tá meio desorganizado, e só um deles, né? E aí, isso aqui também trabalha com rede de computadores? Ou é só uma antena da Verdes Mares? Uma antena da TIM? Sim. A partir daí que não vai ser transmitido o sinal de internet. Com toda certeza, a parte mais importante, aliás, uma das partes mais importantes do processo de transmissão de informações são as torres de telecomunicações, né? Então, além da transmissão de sinais de TV, de operadoras e tudo mais, a gente trabalha com o nosso sinal de informação, tá? Então, aqui eu estou jogando redes próprias, certo? Redes privadas, onde a gente pode estar montando aí uma VPN, certo? Dentro dessas configurações, onde a gente pode estar tendo implementação de redes de pequeno, médio e grande porte a partir de links recebidos de torres como essa, né? O professor que vos fala trabalhava nessas torres, né? Era muito emocionante. No primeiro dia eu fiquei com medo, não subi, me tremi todo. Mas é isso, pessoal. Depois você pega a prática e sobe bem rapidinho essas torrezinhas aí, que é uma belezura. Ei, Felipe. Mas é muito interessante. Oi. O que é esse tambor aí, hein? Esse tambor é o Vitor, é tambor. Galera, esses tambor, como diz vocês aí, são antenas, certo? Então, essas antenas, elas têm a gente, no escopo da disciplina não tem, mas a gente pode dar uma faladazinha sobre antenas, certo? A gente tem que as antenas são côncavas, e essas antenas, por meio da física, tá? Elas têm uma propriedade física em que elas direcionam o sinal eletromagnético, não o sinal da informação. Então, essas antenas, elas servem para tanto receber como para transmitir um sinal, tá? Então, aí ela pega como se fosse um setor côncavo e direciona para uma pontinha, tá? Se vocês têm, por exemplo, a antena da Sky em casa, ou da Claro, seja lá qual for, né? A da própria parabólica, vocês vão ver que ela é uma antena, ela é côncava, e no meio dela tem aquele aparelhozinho, né? Aquele receptor. Aquele ali é que é destinado para a transmissão, certo? Ele joga as ondas de rádio e ali vai transferir. Então, mas isso é assunto para outros fundamentos, tá? Olha aí, outra ilusão maravilhosa, né? De que existe sim, claro, é perfeito, maravilhoso, lindo, porém, não consiste aqui da nossa realidade mais próxima, né? Mas que é perfeito, é. Que é maravilhoso, é. Olha o nível de organização de um data center como esse, né? Então, a gente vai dar uma seguida por aqui. Aqui mais algumas torres, certo? Com mais alguns tambores, como diz foi o Rafael, né, que falou? Acho que foi o Rafael que falou, né? Ei, nós vamos subir esse estágio não, né? Quê? Nós não vamos subir esses negócios em estágio não, né? Pelo amor de Deus, o murro de meia de altura, mano. Não. Rapaz, agora pensando bem, eu já sei onde eu vou colocar o Ramon. Mas eu quase morro na roda gigante, mano.
Não, pessoal, vocês não podem estar subindo em torre, tá? Enquanto estagiários. Vocês só podem observar essas subidas, porque tem toda uma questão de segurança do trabalho e tudo mais, e as leis de estágio de vocês não permitem isso, tá bom? Então não se preocupem que Amém. vocês não vão subir. Muito menos em porte e nada, né? Mas vocês podem acompanhar instalações do tipo, tá? Ou conseguir o máximo de vaga na FixaNet. É provedora de internet que por aqui, né, Isso. quem vai fazer é em provedora, né? Com isso Os aí. provedores, Então, que vocês vão estar O que ele acompanhando a vai fazer no estágio instalação. vai ser só enrolar cabo, é o estágio. Se a pessoa for Quem estagiário, vai ser enrolar cabo, é? É tu, Yuri, tá perguntando isso aí? É. Não, cara, Imprimir. vocês podem estar fazendo o serviço, por exemplo, de configuração do roteador. Vocês podem estar fazendo o serviço de configuração de uma RB, certo? Vocês podem estar fazendo a clipagem de um cabo de rede, ou utilizando um clivador e fazendo um cabo de fibra, que infelizmente a gente não vai poder estar repassando isso para vocês. Mas se vocês forem ou os alunos que forem para a FixaNet vão ter que ter esse conhecimento, né? Então a gente vai dar aí um upzinho no ano que vem em cima desse conteúdo de fibra ótica, certo? Mas não vai puxar cabo, não. Mas sim, com certeza você vai puxar cabo também, né? Que é uma das partes desse serviço, tá? É puxar cabo. Varrer. Esse é assunto para outra aula, tá? Ainda não começamos as orientações de estágio. Aqui, mas eu tenho alguns equipamentos, certo? Organizados num rack, tá, pessoal? Isso aqui são como se fossem geladeiras de configuração, mas o nome correto é rack, tá? Onde a gente implementa alguns equipamentos e vai passando os cabos a fim de colocá-los, tá? Então, por definição, pessoal, rede de computadores é um conjunto de computadores autônomos interconectados por meio de uma tecnologia ou de uma topologia. Tá? Então, são vários computadores conectados entre si, trocando informações e serviços. Tá? E aqui quem diz é o senhor Tannebaum, autor de um dos melhores livros de rede de computadores atualmente. Outra definição interessante é que uma rede de computadores, certo, é uma rede mundial, isto é, né, interconecta milhões de equipamentos de computação em todo o mundo, certo? Então, a internet é essa rede mundial de computadores interconectados. Quem foi que disse isso? Outro escritor maravilhoso chamado Kurusz. Tá? Esse cara aqui são autores de livros importantíssimos. Qual é o objetivo da nossa disciplina, né? Vocês vão estudar sobre os princípios, conceitos também básicos, né? Bem como ter uma visão geral das tecnologias que permeiam e constituem uma rede de computadores. Vamos desde topologias, a tecnologias, softwares implantados, né? Apresentar características lógicas de serviços de redes TCP/IP, que é o padrão utilizado, né? Principal padrão utilizado. Equipamentos de comunicação da chamada 1, 2, 3, das camadas 1, 2, 3 do modelo OSI, assim como padrões IEE 802 e seus meios físicos de comunicação. Esses padrões IEE 802, né? Aí aqui a gente tem uma derivação do 802.11, que se refere à tecnologia Wi-Fi, né? Sem fio, tá, pessoal? Tem o 802.15.2, que se refere ao Bluetooth. Tem o 802.15.4, que se refere a Zigbee, que é outra forma de comunicação, entre ondas de rádio, comunicação via satélite. Então, a gente vai ver tudo isso nesta linda disciplina. Tá? Habilidades e competências que vocês devem adquirir nesta disciplina: instalar e configurar dispositivos de comunicação digital e programas de computadores em equipamentos de rede, certo? Ou seja, configurar uma pequena rede. Preparar, instalar e manter cabeamentos de rede. Um pouco sobre cabeamento estruturado, pessoal, que a gente vai ter que entender como se dá esse cabeamento, quais são os problemas, quando que se deve fazer um novo conector, certo? Implementar mecanismos de segurança em rede de computadores, né? Aplicar criptografias de segurança, alguns firewalls, né? Configurar acessos de usuários em rede de computadores, certo? Liberar acesso a redes por conta de Mac, né? Que é uma coisa muito comum, pessoal. O que acontece? Você bota a internet na sua casa, né? Botar a senha ali, botar a senha bem difícil. Botar a senha ali. Aí o que acontece? Com 3 dias, a vizinhança todinha já sabe a tua senha da internet.
Ixi, mas me hackearam. Não, não hackearam não. Alguém passou a senha e foi disseminando por aí pelo meio do mundo. Então, o que que acontece? Uma forma de você precaver isso é você configurar quem vai ter acesso a essa internet no próprio roteador. Cada dispositivo, pessoal, ele tem um CPF, entre aspas, certo? Então, por exemplo, eu vou e cadastro o CPF do meu notebook e vou e cadastro o CPF do meu celular lá no roteador. E eu só libero a internet para eles. Com isso, eu posso até deixar a internet sem senha, porque só vai pegar quem tem o CPF cadastrado no roteador, CPF do computador, tá? Entre aspas, o nome correto é MAC, tá? Então, há uma outra funcionalidade também nessa disciplina, trabalhar com diferentes protocolos de redes e segurança de dados, já é uma parte bem mais aprofundada que a gente vai trabalhar, certo? Espero que dê tempo a gente ver tudo isso, tá bom? Então, introdução à rede de computadores, o que a gente vê, rede ponto a ponto, taxa de transmissão, modo de operação, certo? Meios de comunicação, a gente vai ver na próxima semana, né, isso aqui, cabos elétricos, fibra ótica, ondas de radiofrequência, par trançado, coaxial, monomodo, multimodo, transmissão via rádio, via satélite, são todas as formas de transmitir a informação. Topologias, barramento, anel, estrela, árvore, híbrida, malha e wireless, certo? São os tipos de arquiteturas que a gente tem dentro da rede. Escopos de uma rede, a gente vai ver aqui a distribuição por PAN, LAN, CAN, MAN, WAN, RAN, WAN, certo? E WLAN e WWAN, que são configurações. Então, por exemplo, o PAN é uma rede pessoal, certo? LAN é uma rede local, MAN é uma rede metropolitana, RAN é uma rede regional e WAN é a rede mundial de computadores, tá, pessoal? A ideia da disciplina era a gente trabalhar com Cisco Packet Tracer ou com GNS3. Particularmente prefiro o Cisco Packet Tracer porque a gente consegue ter uma viabilidade maior. Entretanto, ainda vou buscar uma solução para a gente conseguir implementar algum mecanismo de simulador dentro da disciplina de redes, né? Com smartphones, tá bom? A arquitetura de uma rede, essa parte aqui é a parte mais endossada da disciplina. Eu acho que dentro de umas 3 semanas a gente já deve estar seguindo para essa parte, que é de arquitetura, camadas, protocolos, né? Camada de aplicação, de apresentação, transporte, rede, enlace e física. Então, aqui a gente vai ver todos os protocolos que passam por elas, né? HTTP, aquele protocolozinho que fica lá em cima do site, né? HTTPS, FTP, SMTP, POP3, serviço de DNS, DHCP, tá? Então, tudo isso a gente vai ver aí. Também protocolos TCP e UDP, tá? IPv6, IPv4, tá ok? Endereço de MAC, que foi isso que eu acabei de falar, tá? Então, tudo muito interessante. E não se assustem, tá, pessoal? Isso aqui é super tranquilo, tá? Só um monte de sigla que te espanta, mas faz mal não. E aí, para fechar a disciplina, algumas práticas em simuladores, se a gente conseguir fazer, né? Então, que era programado era montar uma rede de pequeno e médio porte, certo? Uma rede local. Montar um enlace entre duas redes, ou seja, por meio de uma VPN. Montar um serviço de comunicação VoIP, certo? A gente vai fazer 2 telefones se comunicarem por meio de uma rede sem gastar nada. A gente pode fazer isso também. E por último, um projeto de rede, né? Que seria confeccionar um projeto de rede mediante um problema pré-estabelecido. Então, eu chegaria convencional. Mais uma vez, pessoal, eu sinto muito em não poder não dar essa disciplina presencialmente, tá? Mas esse projeto de rede seria o professor que vos fala como cliente e queria que vocês montassem uma rede e aí vocês teriam que me entregar todo um projeto, né? Com todos os custos de instalação, com todos os equipamentos que vocês deveriam instalar, com tudo que teria a rede e quanto isso sairia, se era 10, 15, 20, 30, 40 mil reais. E aí, né, eu como cliente iria assinar ou não esse projeto, tá? Então seria uma coisa bem interessante, né? Então, como a gente sofre adaptações, eu estou colocando aqui o conteúdo programático da disciplina de uma forma convencional, tá? Mas como a gente está numa situação atípica, então a gente vai sofrer algumas alterações, principalmente nas práticas e no projeto de rede final, que eu vou estar passando para vocês. No meio de tudo isso, a gente faz uma prova bem por aqui assim, né? Referente à arquitetura e esses conteúdos que a gente vai ver aqui rapidinho, né? Esses conteúdos a gente vê em 2 semanas, tranquilo, a gente consegue ver isso, 2, 3 semanas. Tá, pessoal? Entenderam aí o conteúdo programático? O que tu achou aí, minha amiga Marina? Ixi, Marina.
Travou, foi? Jéssica, por aí, Jéssica? Rapaz, eu gostei, ó. Ficou muito interessante essa parte aí que tu disse de passar uma rede pro outro celular. Fica massa. É, sim. Ei, Felipe, não Oi. tem como, tipo, tu liberar, tipo, aqueles cursos, não? Que nem naquele tempo que tu liberou pra robótica, também é massa. Eu vou procurar, ver se eu encontro, tá? É porque aquele era de uma instituição específica, só de robótica, sabe? Mas eu vou ver se eu acho um cursozinho de rede. Na verdade, eu acho que eu tenho até um, tá? Para vocês fazerem também, tá? Mas é show de bola. Na verdade, se eu conseguir encontrar esse curso para vocês, ele for um pouco mais teórico, eu posso até substituir ele pela prova, né? Fica até melhor para vocês, né? Nessa reta final, né? Dá um upzinho no currículo. E é bom. Isso, e aí melhora a vida de vocês, né, galera? Melhor fazer um curso do que fazer uma prova do Felipe, né? Oura. Ferramentas. Com a Luciane, com certeza. Ferramentas utilizadas, pessoal. A gente iria trabalhar com esse bonito aqui, com Cisco Pack Tracer, né? Na verdade, eu ainda vou mostrar essas práticas, pelo menos eu fazendo e vocês assistindo, tá? Pelo menos isso a gente vai estar vendo, tá? Com Cisco Pack Tracer. Ferramentas que a gente utilizaria se a gente estivesse no presencial. Esse carinha aqui, que é um testador de cabo. Esse outro carinha aqui, eu vou até usar minha canetinha. Esse outro carinha aqui, que é um desencapador de fio. Conectores RJ45, que são os conectores padrões utilizados, certo? Aqui eu tenho mais um desencapador de fios, certo? Chavezinha de fenda, de boas. Nosso alicatezinho de pressão aqui, push down, certo? Onde eu posso estar fazendo conectores fêmeas, certo? E aqui, meu alicate crimpador, onde eu vou crimpar e vou estar colocando aí o conector no fiozinho que a gente utilizaria, tá? Uma maletinhazinha dessa, pessoal, para vocês que tiverem interesse em trabalhar na área, ela gira em torno dos R$ 120, tá? Então, dependendo da situação que vocês queiram futuramente, tá? Não, bicho, tô dizendo para agora não. Tô dizendo futuramente, tá? Dia que vocês, se vocês quiserem trabalhar na área, tá? Então, é um material que não é tão caro. Beleza? Atividades, mesma coisa. Atividade de classroom, videoconferência, trabalhos práticos e teóricos. Isso aqui vocês já estão cansados de saber, né? Então, ela não iniciou dia 22, ela iniciou dia 29, certo? Então, a gente perdeu um diazinho aí dessa nossa disciplina por conta da nossa Semana da Informática, tá? Então, a gente tem uma semana a menos para poder concluir essa disciplina, tá? Então, ela vai ser mais grossa em novembro, certo? Agora, em outubro, a gente vai ter em torno aí de 12 horas aulas e não mais 16, certo? Tá ok? E aí, a gente vai estar finalizando essa disciplina, se Deus quiser e Deus proverá, no dia... no dia 17 de dezembro, tá, pessoal? Então, se Deus quiser, daqui para lá, a gente fecha essa disciplina. Provavelmente a gente esteja fechando com a entrega do projeto, ou com a apresentação do projeto de rede, tá? Nesse dia 17, tá? Então, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a gente tem 8 encontros, né? Para descascar esse abacaxi até o final do ano. Beleza? Embora que a gente já tá ficando atrasado, né? Então, let's go, Gary Rumble, né? Vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Alguma dúvida, pessoal? Até aqui? Animados? Tristes? Agora eu preciso de feedback de vocês. A gente tá muito feliz com tudo isso que tá acontecendo, cara. Irineu, tu é um falso. Eu não. Eu só me adapto. Eu só me adapto, né? Mas isso silêncio. Beleza. Deixa eu perguntar aqui para a pessoa mais sincera desse mundo. Gustavo Augusto, meu amigo, o que você achou desse negócio todo? É legal. Ótimo. Tranquilo? Bora lá, né?
Falou muito bem. Então, vamos lá para a nossa introdução à rede de computadores, tá, pessoal? Vamos lá, essa imagem já tinha mostrado para vocês, a gente já conversou, essas definições a gente também já conversou, né? Então, para dar continuidade às definições, a gente pode entender que uma rede de computadores, né, ela é uma forma de como a gente conecta equipamentos a fim de que possamos estabelecer, certo? Uma comunicação entre os mesmos, né, fazendo com que eles troquem dados, informações e serviços, tá? Então, qual é o objetivo principal de uma rede, pessoal? Trocar informações e compartilhar serviços, tá? Então, quando as vossas senhorias mandam uma mensagenzinha no WhatsApp de vocês, vocês estão inseridos em uma rede de computadores? Sim ou não? Responde para mim, Rafael. Sim. Ó, o William respondeu na tua frente. Tá? Não, já respondeu, tá tranquilo. Tá? Então, sim, vocês estão dentro de uma rede de computadores, né? E o WhatsApp, né, quando você troca, quando você manda mensagem, você está trocando dados com um outro usuário dessa rede, certo? Agora, por exemplo, quando eu troco um serviço, um exemplo de um serviço na rede, quem que me dá um exemplo de serviço na rede? Google Drive. Outro. Não, Davi. Outro. Vejamos bem. Vejamos bem. Cá estou eu me dirigindo a Fortaleza. Vou passar 2 dias em Fortaleza, não conheço nada. Só estou com o endereço do hotel. Cheguei no hotel, fiquei hospedado no hotel. E aí, estou com fome e resolvi pedir uma comida no iFood. Para eu utilizar o iFood, eu preciso de uma rede de computadores? Precisa. Com toda certeza eu preciso, pessoal. Porque vai desde a infraestrutura de servidores, certo? Então, por mais que você utilize o 5G, né, também vai estar dentro de uma infraestrutura de rede, tá? Então, você está trabalhando tanto com a troca de dados, como a necessidade de serviços. Então, uma rede, além de você trocar uma mensagem no WhatsApp, você também, né, está diretamente necessitando de um serviço, tá? Os exemplos serviam também, tá, pessoal? Porém, eu queria algo que vocês conseguissem chegar mais próximo de um serviço, tá? Pronto. E aí eu trouxe aqui um gráfico, gente, que ele é incrível. Por que, Felipe, que ele é incrível? A gente tem, por média, aqui, em meados de... Deixa eu ver aqui. Poxa, tá muito ruim a imagem. Vocês estão me ouvindo direitinho? Travou aí, o que foi? Eu tô ouvindo de boa. Então, a gente tem aqui um gráfico relacionado a dispositivos IoTs, né? Que eles vão chegando aqui, em média, no ano que nós vivemos, né? De 50 bilhões de dispositivos IoT. Mas por que, Felipe, que tu trouxe dispositivos IoT? Esses dispositivos, né? Eles são de tudo um pouco que se pode conectar na rede. Então, todos esses dispositivos, para trocar informações ou compartilhar serviços, eles necessitam estar conectados na rede. Então, a gente tem uma estimativa hoje de 50 bilhões de dispositivos que estão trafegando informações na rede. Então, é um gráfico interessante, também tem uma pesquisa que diz que hoje, para cada uma pessoa, a gente tem 6,58 dispositivos para ela, tá? Então, no mundo hoje, a gente tem em média aí de 7,3 bilhões de pessoas, né? Então, a gente multiplica aí com 6,58 e vai ter aí um quantitativo aproximado de dispositivos por pessoa, tá, pessoal? Então, isso é muito incrível, o quanto de informações estão sendo trafegadas. E o mais incrível ainda é que vocês, aqui no nosso lindo interior do Ceará, podem acessar uma informação hospedada em um computador lá na China, ou um computador lá na Rússia, né? Independentemente de
onde você esteja. Então, independente da geografia, você consegue estar fazendo essa conexão por meio da rede mundial de computadores. Então, a gente trabalha desde o pequeno porte até o gigantesco porte com uma situação como essa. Tá? Então, as redes de computadores, pessoal, apesar da nomenclatura, elas envolvem muito mais que apenas computadores, como eu disse inicialmente, certo? Então, a gama de dispositivos, celulares, tablets, impressoras, as TVs smarts, né? Câmeras, carros, né? Altamente inteligentes, consoles de videogame, certo? Eletrodomésticos, tá? Drones. Então, tem uma infinidade de dispositivos que assumem esse papel de ter uma conectividade dentro de uma rede de computadores, tá, pessoal? Ar-condicionado. Poxa, gente, a gente não vai muito longe, não. Hoje, você compra um ar-condicionado, você consegue controlar ele por Wi-Fi. Você compra um fogão, você consegue controlar ele pelo Wi-Fi, né? Você consegue controlar o aquecedor, você consegue controlar a temperatura da geladeira, você pode trabalhar com autodesligamento. Então, todos os dispositivos, eles estão cada vez mais inteligentes. E esse é o papel do IoT, né? Que é a internet das coisas, tá? Quem quiser conversar um pouco mais sobre IoT, depois só me chama aí que a gente bate um papo bem legal sobre IoT, né? Também é uma área que muito me interessa, né? E que muito me dá dor de cabeça porque eu estudo ela direto. Beleza? Uma rede corporativa, gente. Ah, e sim, né? Isso aqui, né? Elas são elencadas como redes domésticas, tá, pessoal? São redes domésticas de nomenclatura doméstica. Já as redes corporativas, né, são redes como, por exemplo, de uma empresa, né, uma instituição, né, muito importante, né, algo muito importante para o bom funcionamento de um ambiente de trabalho é ter essas redes corporativas totalmente efetivadas, certo, pessoal? Agora, imagine se vocês chegassem na escola, a gente para trabalhar, e a gente não tivesse essa rede corporativa. A gente não, infelizmente, nos dias de hoje, a gente não conseguiria trabalhar de uma forma efetiva sem essa nossa rede corporativa, sem uma conexão com a internet, tá? Então, como ela é possível compartilhar, como é possível compartilhar esses arquivos, trocar mensagens, enviar diversos tipos de dados, compartilhar impressoras, distribuir internet por meio de switches, né? Publicar um site, né? Então, se eu quiser montar uma máquina lá na escola, dizer assim, eu vou fazer um site para a escola, e a gente vai hospedar esse site aqui na escola. E vamos colocar esse site na rede. A única coisa que tem que acontecer são duas. Primeiro, a gente fazer, e segundo, a gente tem que deixar o computador ligado 24 horas. Pronto, só isso. E aí a gente pode jogar um site do segundo sem informática na nuvem, por exemplo, né? Show de bola, tá? Além disso, também pode-se gerenciar e-mails, né? Pode ter acesso a banco de dados por meio da interconexão das redes, né? E até mesmo controlar o acesso de usuários. Pessoal, tá tranquilo até aqui? Me digam aí se tá de boas que a gente segue aqui o fluxo. Tá de boas, minha amiga Maria Clara? Sim. Minha amiga Maria Clara, você como um usuário da rede, você se preocupa com segurança? Me diga agora, ou cale para sempre. Acho que sim, né? Acha ou tem certeza? Tenho certeza que todo mundo deve se preocupar, né? Não? Por quê? Porque eu creio, para tudo que a gente vai fazer, principalmente quando envolve a internet, precisa ter segurança de algo. Porque tudo na internet precisa dos dados da gente. Exatamente. Alguém já te ligou pedindo alguma coisa, pedindo dinheiro, confirmação, dizendo que você dissesse seus dados cadastrais, alguma coisa do tipo? Não, que eu não atendo nem ligação de gente conhecida. Quem dirá o de fora, né, Maria? Não é isso? Segurança, pessoal, é um ponto crucial na rede, principalmente quando a gente relaciona essa rede ao cloud computing, né, que é a computação nas nuvens, tá? Então, essa segurança nas redes, ela é essencial, pois ela evita acessos de intrusos, né, que podem capturar informações sigilosas ou desconfigurar algum serviço que eu estou colocando, né? Então, se um cara vai lá, entra como intruso na minha rede e desconfigura meu serviço de impressoras aqui dentro da minha empresa, acaba comigo, né, por exemplo. Então, apesar de todas as ferramentas, as nossas redes, elas não são 100% seguras. Então, elas estão suscetíveis a ataques, né? Ataques de scanning, ataques de phishing, certo? E ataques, principalmente, de DDoS, né? Que são ataques de negação de serviço, tá, pessoal? Então, quando, por exemplo, né, você solicita tanto um serviço que ele não aguenta e aí acaba caindo, né? E não consegue ofertar mais esse serviço.
Então, é um ataque de denial of service, né? Negação de serviço. Tranquilo, minha amiga Laís? Podemos seguir? Laís? Tranquilo, ó. Pensei que ela nem tava na aula. Mas que dados podem ser transmitidos, pessoal? Que tipos de dados a gente pode transmitir? Meu amigo Alanzinho, desenrola aí para mim, compadre. Que dados a gente pode transmitir na rede? Dados referentes às pessoas ter acesso. Não, que dados, o que a gente transmite nessa rede? O que é? Que tá perguntando, tipo, o CPF que a gente coloca na rede, essas coisas? Cara, tipo isso. Se eu quiser pegar a Alexandra, transformar ela em bits, quer dizer que eu posso transmitir ela numa rede. Então, a gente sabe que tudo que processa informação que é medido em bits, a gente sabe que a nossa unidade básica de entendimento na computação são os bits, né? Que podem ser convertidos em impulsos elétricos, ou seja, tudo que pode virar bits, que pode virar impulso elétrico, pode ser transmitido na rede. Quem aqui já assistiu aquele filme Pixel? Eu. Pronto. Ali tinha um negócio que transformava a pessoa num pixel. Um pixel é um bit, certo? Quem aqui já assistiu Detona Ralph? Eu. É igual Um pedacinho, não todo. Poxa, é muito legal Detona Ralph. Você fica se imaginando no mundo dos videogames. E ali todo mundo vira bits, vira bytes, é trafegado por impulsos elétricos. Então ali você consegue ter noção de como isso funciona, né? Eu gostei do primeiro, né? Do segundo eu não gostei não, tinha muito doce, eu fiquei gordo assistindo. Então, o que acontece? Tudo que se é possível transformar em bits, certo? Que a gente consegue transformar em impulsos elétricos, certo? Você consegue transmitir dentro de uma rede, tá? Então, áudio, quando a gente manda um áudio no WhatsApp, ele pega a nossa voz e transforma em bits. Um vídeo, Felipe, ele pega... negócio de bit é tipo aquele negócio de binário, né? Mais ou menos essa mesma noção, né? Exatamente, meu filho. Ah, obrigada. Todo bit ele pode assumir dois estados, de 0 ou de 1, tá? Entendido? Entendido. Ei, Felipe, Diga. como é que ocorre essa transmissão? Tipo assim, tu tá ouvindo minha voz, certo? Certo. Aí quer dizer que as minhas cordas vocais vão produzindo o som que vai se movendo pelo ar, agitando as partículas, aí chega no celular, aí No transforma, microfone. aí transforma em beat, essas coisas, aí O envia. microfone, ele capta a frequência da tua voz, certo? E quando ele capta essa frequência da tua voz, ele converte em bits. E aí tem todo um procedimento, né? Não sei se vocês já pararam para ver, quando a gente tem uma música, certo? Numa faixa de música, por exemplo, a gente tem, quando a gente fala mais alto, tem tipo uma frequência mais alta, ela aumenta o tamanhozinho, aí vai diminuindo, né? Assim que a gente consegue ver uma música, né? No computador, por exemplo. O espectrograma. Aí, isso, pronto, esse é o nome que eu não lembrava, o espectrograma da música, né? Aí o que acontece? O microfone, ele capta esse áudio, certo? Se ele fica mais alto, se ele fica mais forte, se ele fica mais baixo, né? Aí tudo isso vai ser captado, vai ser transformado em bits e vai ser enviado pela rede. No caso de uma transmissão como essa que a gente está fazendo, é enviado em tempo real. É o chamado via stream, certo? Não tem... Quando a conexão fica baixa, é que ele dá um delay de atraso, certo? Mas funciona basicamente isso.
O vídeo da mesma forma, porque ele capta tanto o áudio quanto a imagem, certo? Textos a gente também transforma em bits, né? Então, absolutamente tudo a gente converte em bits, né? E pode se enviar dentro de uma rede. Por isso que eu digo, se eu quiser converter, se eu pudesse converter a Alexandra, chocolatinho suíço, nossa mascote, né? Alexandra, saudades. Também, ó, cara. Se a gente pudesse converter a Alexandra em bits, a gente conseguia mandar ela pelo WhatsApp. Olha aí, já pensou a Alexandra sendo trafegada pelo WhatsApp? E aí baixava lá no outro lugar, né? Tem gente louca que pensa em tudo, então não duvido não que deve ter gente pensando, imaginando uma forma de converter a matéria em bits, né? E aí a gente teria uma forma de trafegar pessoas pelo espaço-tempo aí dentro de redes. Já pensou? Que ficção científica louca, hein? Que brisa, Tipo aquela velho. parada de viagem no tempo. Só que na real. Só que no tempo. Teletransporte. Ou Teletransporte. Exatamente. Pode ser dessa forma, né? Vocês que... A cabeça de vocês aí que dá certo, né? Beleza? Daí, gente, a gente chega nos tipos de rede, tá? Então, aqui a gente já até conversou uma vez sobre isso, sobre esses tipos de rede, sobre esses meios de comunicação. E aí eu falei que era referente a uma outra disciplina e chegou a hora da gente ver elas, né? São redes ponto a ponto, pessoal. O que são essas redes ponto a ponto? Na verdade, são dois tipos, é o cliente-servidor e a rede ponto a ponto. Tá? Então, na rede ponto a ponto, a gente tem que computadores, né, são ligados entre si para a troca de informações. Porém, a maioria dos recursos não pode ser compartilhada. Opa, vou pegar minha caneta. Ai, que droga. Pronto, aqui. A maioria dos recursos não pode ser compartilhada, fazendo com que cada host deva possuir os seus próprios recursos e suas próprias aplicações, como um programa ou um serviço. Tá? Então, as redes ponto a ponto, pessoal, elas comunicam entre si, certo? Mas não pode compartilhar os recursos, tá? Então, é como se eu tivesse ali, por exemplo, uma rede ponto a ponto é quando a gente tem uma conversa no WhatsApp, né? Ela tem uma criptografia ponto a ponto. Ou seja, eu estou me comunicando com uma outra pessoa e essa outra pessoa também está se comunicando comigo, mas a gente não pode compartilhar essa informação, tá? Para outro usuário. Na verdade, só se você enviar a mensagem, reenviar, fazer alguma coisa do tipo. Mas, intrinsecamente, a gente tem um emissor e um receptor que tem um canal fechado de comunicação. Tá? E aí a gente traz para essa palavra que a gente vai usar bastante nessa disciplina, que chama-se host, né? Que é uma palavra inglesa que vem do significado de hospedeiro, né? Em informática, host é como se fosse um computador ou um dispositivo conectado na rede, né? Então, como, por exemplo, quando eu tenho uma geladeira que está conectada no meu Wi-Fi, ela é o quê? Uma geladeira ou um host? Os dois. O que tu acha, Davi? O que ela é? É uma geladeira ou é um host? Ixi, Davi não tá aí, não. Deixa eu perguntar. Aí o Davi disse que era geladeira. E Yuri, tu acha que é o quê? Uma geladeira ou um Eu acho host? que é os dois. Eu acho que é os dois. É os dois, né? É um gela-host, mano. É uma mistura de geladeira com host, mano. É um gela-host. Nossa, que piada engraçada. Fantástica. William, tu riu, William? Que? Tu riste da minha piada? Uhum. Fabulosa, né? Gela host. Felipe, explica eu tô de novo. Que é, meu filho? Explicar de novo. Pronto, ó. Então, as redes ponto a ponto, né? São redes onde eu tenho computadores ligados entre si, porém, esses não compartilham informações, tá? E aí, eles podem ter seus próprios recursos, suas próprias aplicações e um próprio programa ou serviço, tá? Então, e aí a gente utiliza esse palavrinho aqui, ó, em que cada host, né? Aí a gente traz aqui o significado de host, que significa hospedeiro, né? E em informática significa que ele é um computador ou um equipamento, né? Um dispositivo conectado na rede, onde ele compartilha informações, serviços e recursos, né? Aí eu dei o exemplo aí da geladeira, né?
que se ela tivesse conectada no Wi-Fi, né, ela seria um Gela host, né? Beleza? Vamos seguindo. Aqui, gente, a gente tem alguns exemplos, certo? Tem a figura 1 aqui, tem a figura 2, a figura 3 e a figura 4, tá? Quais dessas 4 figurinhas são redes ponta a ponta? Vamos lá. A figura número 1 é uma rede ponta a ponta? Sim ou não? Quem que me responde? Acho que não. Por que, William? Porque ela tá ligada a outra coisa aqui que eu ainda não sei o que é. Isso é uma impressora, né? Ah, é? Na 2, vamos guardar a resposta da Williane, né? Ela votou em não. Na Eu rede. não sei. Não, tudo bem, obrigado, tá? Na figura número 2, a gente tem o quê? Uma rede ponta a ponta ou uma. Aliás, é uma rede ponta a ponta? Acho que não. Não? Eu acho que sim. Alexandra acha. Quem foi que falou? Foi a Damires, né? É B. A Damires disse que acha que sim, o Irineu disse que acha que não. Na figura número 3, quem que me responde aí? Isso, a 3 não é ponta a ponta. Pronto. E na figura 4, quem que me responde? É ponta a ponta. Quem foi que respondeu? José e Yas. Pronto. Vamos começar de baixo para cima, né? Osés, você acertou, tá? Então, aqui na figura de número 4, a gente tem sim, né? Uma rede ponta a ponta, tá? Por quê? A rede ponta a ponta, ela pode ser feita por 2 computadores ou por 2 dispositivos computacionais. Então, vamos supor que eu tenho uma empresa filial e uma empresa matriz. E aí eu quero conectá-las por meio da mesma rede, certo? Então, o que acontece? Lá na matriz eu monto uma torre, tá? Aqui é a minha torrezinha, ó. E aí, na filial, eu também monto uma torre. E aí, eu monto uma rede onde essas duas se enxergam e se comunicam única e exclusivamente, certo? Sem interferência de outras pessoas. Porque se vier a interferência de outra pessoa, né? Pode acabar descobrindo informações sobre a minha empresa X-Tech aqui, tá? Tem um exemplo aqui do nome da empresa, X-Tech. Tá? Então, aqui a minha figura 4, sim, é uma rede ponta a ponta, né? Utilizando fibra ótica, tá, pessoal? Lembrando que a fibra ótica a gente também pode transmitir por meio de ondas de rádio, tá? E aí eu tenho rádios específicos que recebem esse link muito alto em fibra ótica, tá, pessoal? Então, é um assunto bem interessante, mas aí para frente. Na figura 3, quem respondeu foi o meu amigo Irineu, não foi, Irineu? Não, foi o Yuri, né? Não. Foi o Yuri. O Yuri disse que não era, tá? Mas, sim, aqui também é uma rede ponta a ponta, né? Então, eu tenho aqui o main office, certo? E o branch office. É como se fosse a minha filial e a minha matriz também estabelecendo uma comunicação, tá? Entre 2 equipamentos de rádio, certo? E aí eu tenho aqui uma rede ponta a ponta, né? Destinada para isso, beleza? No número 2, quem respondeu foi o Irineu e a Edamires, né? Foi isso? Foi. Aqui, mais uma vez, a gente tem sim uma rede ponta a ponta, certo? Então, aqui eu tenho 2 computadores conversando entre si, né? Geralmente, a gente utiliza um cabo aqui para comunicar esses 2 computadores, que a gente chama de crossover, tá? É um dos cabos que a gente vai aprender a fazer nessa disciplina, tá? Ele tem uma configuração específica, e aí, esses 2 computadores se comunicam, né? Mantendo aí a rede. Já na figura 1, certo, pessoal? O que a gente tem aqui, né? Quem foi que respondeu essa para mim? Foi a Williane. Tu disse o que, Williane? Disse que era ou que não era? Eu disse que eu não sabia porque tem esse TCP/IP aí que eu não sei o que é. Aí
Pois é. Esse TCP/IP, certo? É um protocolo de comunicação entre eles, tá? Beleza? Beleza. Então, aqui, para eu não ter uma rede ponta a ponta, eu teria que ter um nó central, né? Que é o que a gente vai ver daqui a pouco mais à frente, certo? Essa imagem, ela realmente não deixou clara, porque se esse 1 aqui for um switch, eu poderia sim ter uma rede que não é ponta a ponta, certo? Mas como ele não disse nada, ele só frisou aqui que era o TCP/IP, então eu tenho o computador 1, o computador 2 e o computador 3 conectados entre si, certo? Sem um nó central, que é o que a gente vai ver agora aqui nas redes cliente-servidor, tá? Onde todos os hosts se comunicam com uma máquina principal chamada de servidor. É como se eu tivesse um nó central, certo? E esse nó é que distribuísse para outras máquinas, certo? A minha conexão. Então, é necessário passar por esse servidor a fim de que ele faça todo o gerenciamento da informação. Tá? Então, ele provém todas as aplicações e os serviços e consegue gerenciar o acesso aos recursos da rede como impressora. Tá ok? Então, aqui, cada host, né? Os hosts, na verdade, não trocam mais informações entre si, né? Eles trocam informações passando pelo servidor. Então, é como se fosse o seguinte, ó. O Toim, aqui, né? Vou chamar esse cara aqui de Toim. Quer conversar com o Joãozinho. Certo? Aí o Toim, ele não pode conversar direto com o Joãozinho. Ele tem que passar pelo Pedim. Tantuim. Então, o Toim, ele diz o seguinte, Pedim, cara, tu que controla tudo, deixa eu conversar com o Joãozinho. Aí o Pedim diz assim, rapaz, sei não, mas tá certo, vai lá, conversa. E aí eu tenho essa comunicação entre eles, certo? Entre o meu Toim e aí o Joãozinho. Mas é necessário passar por uma terceira pessoa para poder liberar. E é isso que diz o nosso rede cliente-servidor, né? Que é necessário um nó central, ou seja, uma máquina principal, né? Que a gente dá o nome de servidor para poder liberar essa comunicação, tá? Então, cada cliente se comunica com o servidor e este devolve respostas atendendo às requisições de cada um. Então, aqui no caso do Joãozinho e do Toim, ele fez uma requisição. Estou fazendo uma requisição para Pedim. Caro Pedim, deixa eu conversar com o Joãozinho. Ponto. O Pedim, como é o gerente de tudo, né, recebeu a notificação, certo? E aí decidiu que vai atender a solicitação do Toim. Caríssimo Toim, vou deixar você falar com o Joãozinho. Ponto. Quando ele diz isso, ele tem que conversar com o Joãozinho. Joãozinho, o Toim me solicitou para falar com você. Aí o Joãozinho dá a resposta. Beleza, estou esperando ele falar comigo. Então, é como se eu tivesse um nó central, onde eu fizesse todo esse gerenciamento de uma conversa. E quando a gente fala uma conversa, é uma troca de informação, é a troca de um serviço, é mandar... Desculpa. É mandar um arquivo ser impresso, tá? Então, normalmente, um servidor, né, ele é uma máquina mais robusta, porque ele tem que fazer todo esse gerenciamento e outra coisa, ele tem que ficar ligado direto, certo? Então, ele é mais robusto que as máquinas clientes, né, pois ele armazena e processa um grande número de informações e está ligado diretamente, aliás, 24 horas por dia, atendendo às solicitações dos Toim, do Joãozinho, de quantos hosts essa minha rede tiver. Então, quanto mais hosts, mais solicitações. Então, imagina aí os servidores raiz aí do mundo inteiro, quantas solicitações eles não recebem por minuto, né? Então, por isso que tem lugares em que um único servidor, ele não aguenta o processo. Então, aí é onde eu entro com os meus data centers, certo? Justamente, Rafael, imagina a conta de energia, né? É isso que se tem, sem falar que esses servidores, eles precisam de refrigeração, tá?
Então, por eles processarem uma alta quantidade de informações, eles esquentam bastante, né? Na verdade, isso hoje já vem se acabando, né? Mas sim, eles exigem uma refrigeração, são salas friíssimas, há projetos, né? Há projetos. Não, Alexandre, a gente já está quase acabando. Há projetos em que a implementação de servidores, né, de data centers embaixo do oceano para economizar com as refrigerações. Beleza? Aqui mais um exemplo, né? Então, aqui eu tenho o meu cliente, né, que faz um pedido para o servidor dá a resposta e aí ele faz toda essa comunicação, tá? Essa imagenzinha aqui reflete bastante isso. Aqui em cima eu posso ter, por exemplo, servidores de arquivos, servidores de banco de dados, outros tipos de servidores, e esses eles provêm serviço para os clientes aqui, ó, que estão aqui presentes na minha rede, tá? Um outro exemplo aqui é uma interconexão de internet, certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui a minha rede mundial, que passa por um roteador, certo? Que recebe esse link. Nesse link, ele passa por um switch distributivo, certo? Aqui eu tenho um servidor, por exemplo, da FixaNet, e aí ele libera um link, né, para vocês, clientes, estarem acessando a internet, tá? Então, isso aqui pode ser um caminho, né, interessante, né, e bem real do que acontece para vocês poderem acessar a internet. Então, aqui a gente tem um gráfico mostrando a divisão, né, entre o ponto a ponto, né, P2P, e o cliente servidor, onde eu tenho aqui o meu nó central, e aqui no ponto a ponto todo mundo conversa, né, diretamente com alguém que necessita trocar uma informação ou um recurso. Beleza, pessoal? Tranquilo? Mais fácil que isso, só dois isso, né? Tá bem pertinho, falta só 10 minutinhos. Então, o que a gente tem, né? Para eu ter essa troca de informações, eu necessito efetivar minha transmissão, tá? Então, a comunicação em rede de computadores, ela segue os princípios existentes na comunicação convencional. Ou seja, sempre vai ter componentes como esses, né? O meu transmissor, o meu receptor, a minha própria informação, o meio em que essa informação é defragado, né? Onde ela é trafegada, na verdade, né? E o protocolo, né? A gente já viu isso aqui certa vez, né? Mas o transmissor, ele é o dispositivo computacional que envia a informação. O receptor, ele recebe essa informação, certo? E aí eu tenho a própria informação, que são um conjunto de dados, né? A mensagem, na verdade, que é um conjunto de dados e informações que precisam ser enviados. O meio, qual o meio físico, o caminho pela qual vai trafegar, se é por um cabo de par trançado, se é por um cabo de fibra ótica, se é por um cabo marítimo, se é por ondas de rádio, se é por via satélite, certo? Então, esse meio tem que ser definido, tá bom? E o protocolo que controla o envio e a recepção dessas mensagens, né, define esse conjunto de regras como o formato da mensagem, né, e a ordem de chegada da mesma, né? Então, o protocolo é como se fosse esse conjunto de regras aplicadas a essa transmissão, tá? De boas? De boas aí, minha amiga Laira? Sim. Então, aqui a gente tem, ó, o meu emissor, né? Vou chamar ele aqui, nosso Toninho, de novo, tá presente, né? E o nome da menina, né? Vai ser a Chica. Pronto. O Toninho quer conversar com a Chica. E aí o Toninho diz o seguinte: ora, tá aqui o meu emissor, né? Eu posso ter uma codificação, implementando uma segurança, né? Algumas barreiras de ruídos, né, para transmissão, o canal de transmissão, a mensagem sendo enviada, certo? Ele chega em novas barreiras, né? Ele é decodificado e o receptor recebe a mensagem. Então, olha o quanto de coisa acontece enquanto você manda 2 olhinhos no WhatsApp para aquela pessoa e diz assim: oi, sumido. Oi, sumida. Né? Então, a mensagem vai longe antes de chegar no seu receptor. Não é isso? Tranquilo? Felipe, então o Eu canal é o lembrei meu do que... negócio de carta. Vai, pode falar, Alan. Felipe, então o canal é o meu que conecta o emissor ao receptor, né? Com toda certeza, meu caro.
Para que essa comunicação, né, de dados obtenha sucesso, ela necessita de 3 atributos, certo? A entrega, né, onde ela provém que esses dados, né, devem ser endereçados corretamente, ou seja, eu tenho que saber para onde é que vai essa informação, né, e deve ter certeza de que essa informação foi entregue ao destinatário, né, a nossa tão conhecidas 2 setinhas lá do WhatsApp. Temos que ter outro atributo chamado confiabilidade, né, em que esses dados devem chegar no destino e, além disso, eles devem chegar intactos, íntegros, né, sem nenhum tipo de alteração. Tá? Temos que ter outro atributo que é o controle de atraso, né, o tempo em que a informação tem para chegar no destino, né, não pode ser determinado, né, entretanto, né, deve haver um tempo limite para que esse destinatário a receba, principalmente em aplicações de stream, certo? Que é o nosso caso aqui, né, pessoal? Então, se, por exemplo, eu tenho um delay de atraso aqui, tem horas que o delay é suportado, certo? Entretanto, se for muito extenso, né, ele acaba por cancelando essa transmissão. Tá? Então, ao se transmitir um arquivo pela rede, estão sendo transmitidos vários bits, né, que em um conjunto, né, comporão arquivos depois de processado. Então, a taxa de transmissão, certo? De uma rede, ela é a velocidade com que esses bits trafegam pelos meios de comunicação, né? E é medida em BPS, né? Que é bits por segundo, né? E aí a gente tem as nossas próximas derivações. Depois do bit a gente vê o byte por segundo, depois tem o kbyte, depois tem o megabyte por segundo, né? E aí assim sucessivamente. Então hoje, quando a gente diz o seguinte, eu tenho uma internet de 20 mega. 20 mega de quê? O correto era você dizer, eu estou vendendo um plano de internet com taxa de transferência de 20 megabytes por segundo. Aí sim está correto falar. Tá? Então, quanto maior a taxa de transmissão em uma rede, mais rápido o arquivo consegue ser transmitido, né, do emissor até o receptor. Então, por exemplo, se eu tenho uma rede que transmite a 1 megabyte por segundo, certo? O que isso quer dizer? Que em 1 segundo ele consegue transmitir 1 mega de dados, certo? Esse 1 mega de dados é o quê? 1024 bytes. Não é isso? Agora, quando eu tenho uma internet de 40 megas, quer dizer que eu consigo transmitir 40 megas em 1 segundo. E assim sucessivamente, tá? Então, a gente tem que ser bem ciente quando a gente contrata esse plano de internet, né? Quando a gente compra o acesso a essa rede, tá? Que a taxa, ela é medida em bytes, aliás, hoje, atualmente, né, em megabytes por segundo, tá? E aí ainda vem 2 definições, que é a taxa de upload e a taxa de download. Tá? Qual a diferença dessas? Quando você compra um plano de internet, pessoal, você está comprando um plano referente à taxa de transmissão de download. Tá? Então, quando você diz, minha internet é de 10 mega, então quer dizer o quê? Que, teoricamente, é para vocês fazerem um download a 10 megabytes por segundo. Beleza? Beleza. A velocidade de upload é a velocidade em que você manda um arquivo para a internet. Geralmente, essa sempre é mais baixa, tá? Então, fiquem de olho, tá, pessoal? Também na velocidade de upload. Por exemplo, quando eu vou subir um vídeo no YouTube, por que que eu demoro? Porque minha taxa de upload ela é bem menor que a minha taxa de download. Beleza pura? Por último, a gente tem os modos de operação desse sistema, né? Que podem ser simplex, half duplex ou full duplex, tá? Então, no simplex, né? Ela é uma transmissão unidirecional, né? Minha amiga Rayane, o que é uma coisa unidirecional? Rayane? Show. Então, uma coisa unidirecional é quando a gente tem uma única direção, certo? Sendo colocada como transmissão. Né? Então, só existe um transmissor e um canal de transmissão.
Quaisquer outros componentes que apareçam na comunicação são receptores, né? Exemplo, televisão e radiodifusão. No Half Duplex, a transmissão ela é bidirecional, então eu tenho um caminho indo e um caminho voltando, né? Então as duas partes transmitem e também são receptoras, né? Assim, né, como no modo simples, existe somente um canal de transmissão. Portanto, só se é possível transmitir um por vez, né? O exemplo, né, é aqueles rádiozinhos que a gente utiliza, né, para comunicação, né, bidirecional, né, os walk-talks, né. Por último, a gente tem a Full Duplex, que a gente se encontra numa Full Duplex, né, que é um modo de transmissão mais completo, né, onde ambas as partes podem transmitir e receber dados simultaneamente, pois existem dois canais de transmissão. Um exemplo é o nosso telefone. E a gente consegue ver isso aqui na prática, né? Ó. Então, eu tenho aqui o meu transmissor e o meu receptor, certo? No simplex, ó, só envia. No half duplex, né? Eu envio e eu recebo. E no full duplex, eu tanto envio como eu recebo tudo no mesmo canal, tá? Então, fica bem fácil de a gente compreender essas situações aí. Beleza, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida? Alguma dúvida, povo? Tá de boas? Tá de boa. Pois bem, né? Então, o que a gente tinha para conversar hoje era isso, tá? Então, semana que vem a gente já vai dar continuidade nesse conteúdo, né? Então, espero que vocês tenham entendido qual a proposta da disciplina de redes, espero que vocês se dediquem, espero que a gente possa concluir ela tão legal como foi banco de dados, né? Eu acredito que a gente esteja fazendo um trabalho mais interessante do que a gente conseguiu fazer em robótica e em sistemas operacionais, né? Porque a gente também não sabia como fazer, né? A gente foi pego de surpresa e tudo mais, tá? Enfim, o que a gente tinha para conversar era isso hoje. Eu vou fechar aqui a gravação, tá?